my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje é o dia do nosso Criação de Realidade com o Dr. Paulo de Sá. Temos um visitante aqui, um gatinho muito bonitinho. Pois é. Mas o Dr. Paulo hoje vai falar para a gente sobre cultura de paz. Esse é um assunto, eu não vou dizer polêmico, porque não é ser polêmico, mas é um assunto que como vive encoberto pelas sombras, porque nós às vezes fazemos muitas coisas que não temos consciência do significado delas. E achamos muitas vezes que estamos tentando promover a paz, a não violência, estamos na verdade incentivando. Então, como dizia Krishnamurti, né, quando um participante de uma palestra dele perguntou o que é que ele podia fazer pela paz no mundo, né? E o Krishnamurti respondeu: parar, né, de ser a origem da violência que está havendo no mundo. Então, nós temos como prioridade sempre fazer nós mesmos a nossa parte. Se isso acontecer, né, as pessoas começarem aos poucos ampliando isso, nós vamos conseguir atingir um mundo de paz. Então, bem-vindo, Dr. Paulo. E está nas suas mãos agora falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho que é fundamental hoje em dia, para a gente começar a ter um pouco mais de consciência do que está fazendo, do que precisa ser feito, né? E de como reagir a tudo que está à nossa volta. Ok, Madalena. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. É um prazer estar aqui, né? Conversando e debatendo e refletindo um pouco em paz sobre esse tema, né? É um tema que ele é polêmico e é discutido na humanidade há muito tempo, séculos, que se discute por que o comportamento do ser humano ele está sujeito a atos de violência e a atos de santidade. Onde é que está esse ser humano, né? Esse ser humano, ele nasce ruim, ele é ruim por natureza, ele já nasce santo, ele nasceu numa condição especial. Como é que é isso, né? A gente criou muita história a respeito dessas idealizações das coisas, né? Mas, na verdade, se nós formos conversar sobre a realidade, como nós conversamos a última vez, ela vai trazer para nós uma reflexão de que parte eu tenho nesse processo de geração de violência e geração de paz. Então, o primeiro aspecto é que, entrando naquela linha que nós conversamos, de que, na verdade, a construção da nossa percepção, ela se dá através da nossa inserção no mundo. Você nasceu e recebeu milhões de estímulos. E aqueles estímulos você se emocionou com eles. E aquilo vai criando uma conjuntura. Lembra que eu falei das bolhas, né? A gente tem várias bolhas que vão sendo constituídas em torno da gente e que vão dificultando, vão criando um muro em torno da gente, e a gente vai tendo dificuldade de ver além, né? Ver a realidade como está. Porque tem um mundo de bolhas que foram criadas de imagens, de significados que eu acabei construindo ao longo da minha percepção no mundo. Só que existem coisas que são experiências vividas que vão surgir daquele momento que eu interagi diretamente, e tem coisas que vão surgir que eu nem vou ver que surgiram. São coisas que dizem respeito a eventos que acontecem na nossa realidade, no nosso mundo, mas a gente não se dá conta de que aconteceu, porque não estava muito bem no nosso campo de visão. Eu estou focando nesse copo, pode estar acontecendo alguma coisa aqui perto da Madalena, mas eu não estou percebendo, eu estou percebendo mais o copo. Os registros referentes a isso que está na periferia, eles entram
Eles entram, mas eles não entram e são classificados como quando eu estou olhando para esse copo, classificando o copo. O resto está entrando sem classificação. E está entrando e se alocando, se localizando num lugar que eu não consigo mais enxergar. Se acomodando praticamente. Num quartinho escuro, ele vai se instalando, e vai penetrando e vai a poeira, sabe a poeira? Né? A poeira vai entrando, você não vê a poeira, né? Só quando bate um facho de sol, alguma coisa assim, mas eu não estou vendo a poeira aqui em cima. Mas daqui a um tempo, se ninguém limpar essa mesa, eu vou passar a mão, está cheio de poeira em cima da mesa. Então a mesma coisa, essa poeira entra no nosso contexto, no nosso campo de energia e se assenta também. Se assenta, só que ela vai para debaixo do tapete. Né? Essa poeira que eu passei a mão aqui, eu estou vendo, mas é que está no chão, debaixo do tapete, eu não vi, passei direto e não vi. Essa poeira que fica debaixo do tapete, ela corresponde a tudo aquilo que eu testemunhei dentro do meu processo. E também, guardado nesse lugar, tem a poeira que eu herdei. Estava outro dia, acho que foi segunda-feira. Essa segunda-feira eu estava participando de um debate que eu fui convidado para discutir fé, espiritualidade e genética. Qual seria a relação que teriam essas coisas? Né? Eu estava discutindo com um geneticista, uma pessoa especialista nisso, como que o nosso pensamento, o nosso modelo de visão interfere na nossa expressão genética. Na expressão genética, ela é responsável por toda a nossa expressão orgânica, né? E de comportamento também. A nossa estrutura de personalidade, tudo isso é muito influenciado por essa expressão genética. Só que ela não é uma mecânica. Antigamente a gente que aprendeu mais antigo, aprendeu o gene, aquele tem o dominante, tem o recessivo, e vai dar olho azul, vai dar olho escuro, olho claro, cabelo assim, cabelo assado. A gente acha que isso é um determinismo, né? Mas tem uma coisa que se chama epigenética. Na epigenética, você tem um conjunto de genes que não está localizado no espaço, eles estão distribuídos na sua molécula de DNA, e eles são influenciados diretamente pelo ambiente e pelas relações. E isso é herdado, isso é transmitido de pai para filho. Isso é muito de pai e mãe, né? Os pais transmitem para os filhos não só a sua cor de pele, tamanho do braço, da perna, etc., mas transmite também o modelo de pensamento. A gente nunca imaginou que isso poderia acontecer. E a ciência comprova isso hoje, que modelos de pensamento, modelos de crença são transferidos geneticamente, olha que coisa. Então a criança já nasce com aquela predisposição herdada. Bom, é fácil perceber isso quando você tem mais de um filho. Muito fácil perceber. Muito, eu vejo isso, tenho 3 filhos e 3 pessoas bem diferentes em modo de pensar, de reagir. Né? Você tem uma linha tênue que passa pelo meio, em que tem princípios bons, aí interfere também a maneira como foi criada, mas reagem de formas diferentes aos acontecimentos que enfrentam. A maneira que foi criado e o momento que foi concebido. Porque o meu modelo de pensamento não é o mesmo desde que eu nasço. Eu vou mudando meu pensamento, né? Nosso pensamento, nossa mente, ela é flexível, ela vai se adaptando e vai adquirindo novas formas, novas estruturas. Então, naquele momento que eu estou com aquela mente, naquele estado, quando eu tenho uma relação com alguém e dessa relação vai surgir a concepção, o meu espermatozoide, ele está estruturado com um DNA influenciado pelo meu estado de mente daquele momento. Então, isso é muito interessante, porque aí nesse processo de concepção, o momento da concepção também vai determinar, o momento que você estava, as influências sobre a criança que nasce, né? Isso é muito interessante, a gente nunca imaginou que algum dia a ciência pudesse chegar nesse lugar, né? Antes eram muitos achismos, né? Cada um achava uma coisa, mas agora não, tem demonstração, tem experimentos que mostram essa influência, né? Então, o que isso faz crer?
que nós já avançamos para a influência da nossa ancestralidade no nosso comportamento, na maneira como a gente vê o mundo e de acordo com o momento que a gente foi concebido. Aí a gente tem um passo a mais para dar, né? Será que para além do que eu herdo da minha ancestralidade, tem alguma coisa que eu herdo também do coletivo? Do estado de energia daquele coletivo, do coletivo da humanidade a qual eu pertenço, daquele momento de evolução da humanidade? Dizem alguns que sim, que aí você está trabalhando dentro dos grandes campos mórficos, que se diz, né? Toda essa informação, ela é gerada e ela vai estar disponível nesse grande campo de energia que a gente está inserido. E, portanto, ele também vai influenciar na maneira como você vai se apresentar e vai se expressar. Isso tudo tem lógica, porque nós somos energia, né? É igual no seu quadrado. Então, naturalmente, a energia tem que influenciar, tanto vindo dos pais como vindo toda ela vai do espaço, isso, né? Toda ela vai ter que influenciar, tem toda a lógica. Isso. Então, e influencia verdadeiramente, quer dizer, antes era uma especulação e hoje você percebe que influencia claramente. Ah, mas precisa de ter uma distância? Precisa ter um tempo específico, espaço específico? Não. Isso é que é incrível, porque você pode estar tendo influências de coisas que aconteceram num passado muito remoto, um passado muito antigo. E você ainda recebe as ondas. Aí você vai dizer, ah, Paulo, isso é maluquice. Né? Já vem você com essas suas filosofias, isso não é filosofia. Vou fazer um paralelo para você ver. O cara que fica lá num telescópio, sabe aquele binóculo potentíssimo para ver estrela? Então os caras ficam lá no laboratório com aquele negócio, fica vendo. Ele está vendo uma luz de uma estrela que já sumiu há milhões de anos. Ué, como é que ele está vendo? É porque levou tanto tempo para aquela luz vir caminhando, para chegar até aqui, que quando ela chegou aqui, a estrela no local de origem já tinha morrido. Olha que coisa incrível. A onda de luz daquela estrela ainda está circulando e a estrela já morreu. Então, E o pior, a gente vê o céu à noite, é escuro, é preto, né? Ele não deveria ser preto, porque a quantidade de estrelas potentíssimas que existem é imensa, ele tinha que ser extremamente claro. Só que essas estrelas potentíssimas, né, as que estão mais perto, a poeira cósmica não deixa a luz chegar. E as que estão mais longe, que chegariam, ainda não chegaram. Ainda não chegaram. Quer dizer, para ver a distância, quantos anos-luz elas estão distantes. Na hora que elas chegarem, nós vamos ter um céu completamente iluminado, não vamos ter mais o negro da noite, né? Com certeza. E a gente pode imaginar fisicamente, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, quando você joga uma pedra numa piscina, a onda vai propagar e ela vai bater na borda e vai voltar, não tem isso? As ondas, tem umas que já bateram, já estão voltando, outras estão indo, então aí a piscina fica aquela confusão, não é? Então, ela bateu na borda e voltou. Então, houve um reflexo daquela onda num objeto. Imagina agora, as ondas que nós emanamos como humanidade nos conflitos. Vamos imaginar isso. A gente deflagrou um conflito. Você entrou em conflito um país com o outro, deflagrou uma guerra. Aquilo é uma onda de violência que surge. Aquela onda de violência propaga para o universo, a pedrinha na piscina, e ela vai expandindo. Na medida que essa onda encontra objetos pela frente, planetas, estrelas, asteroides, ela bate e volta. Então, você começa a receber de volta, caminho de volta daquela onda que foi emanada. Olha que coisa interessante. Vamos dar uma pausa, né? E ele está falando literalmente, não é assim, elocubrando, é literalmente mesmo, ou seja, se a matéria, na verdade, é uma energia que se densificou, né? Quando nós fazemos uma violência, como ele falou, há
uma energia, assim como a pedrinha que ele jogou na piscina emite aquelas ondas, também nós emitimos ondas de energia, literalmente falando, tá? Não é uma elucubração, literalmente falando. Então, numa guerra, como o exemplo que ele deu, vai ter um conjunto, essa emanação vai ser muito maior, porque está somando a energia de muitas pessoas que estão sentindo raiva, que estão sentindo ódio, que estão sentindo dor, que estão sentindo sofrimento, angústia, tristeza, medo, né? Então, isso tudo está sendo emanando, é uma energia realmente que está emanando das pessoas. É literalmente isso. E aí, como ele falou, ela vai como se fosse as ondas, né? E vai retornar na hora em que tem um anteparo com se bate em alguma coisa, vai voltar. Então, ele está falando literalmente. Isso que ele está dizendo é um exemplo realmente físico. Então, é um exemplo bem concreto para ficar claro. Mas é porque é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a pensar na gente como energia. Né? Nós não estamos ainda suficientemente conscientes de que quando nós temos um pensamento de raiva, ou um pensamento de alegria, um pensamento de medo, ou um pensamento de coragem, nós emanamos esse sentimento e ele vai interferir nas pessoas que estão à nossa volta. Então, essa consciência é uma coisa ainda que a gente tem que adquirir aos pouquinhos, né? Por isso a gente está aqui, né? Para que as pessoas consigam começar a perceber isso. Então, tudo que ele está falando é literalmente, é assim realmente que funciona, né? No nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, nesse sentido, você imagina milhares de anos que a humanidade travou guerra, travou conflito e espalhou sofrimento, emoções perturbadoras, que a gente poderia dizer. E guerras fortes. Toda sorte de... Eu estou usando a guerra porque fica mais óbvia, né? Numa guerra todo mundo tem medo, todo mundo tem... Um lado tem muita raiva, outro lado tem medo, pavor, tem sofrimento, tristeza, saudade daqueles que morreram na guerra. Olha essa profusão de emanações, né? De sentimentos que vão para o universo. E aí eles vão bater nesses lugares e vão voltar. Agora imagina, eles vão bater e vão voltar. Eu estou aqui, estou recebendo essas ondas que foram lá do passado e mais as ondas que eu estou propagando nesse momento, no presente. Então eu recebo, eu aqui nesse momento, eu estou num momento de confusão e eu ainda promovo mais confusão e recebo a confusão do passado que eu provoquei. E aí você fica estranhando por que a humanidade está cada vez mais violenta, por que ela era para estar muito mais pacífica, porque a gente planta comida, tem excedente de comida, tem um monte de gente morrendo de fome, mas tem comida sobrando e sendo jogada fora. Então a gente tem um desequilíbrio enorme na maneira como a gente faz as coisas. E nós produzimos alimento suficiente para alimentar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Se a gente não desperdiçasse, não deixasse estragar e distribuísse os alimentos. A gente tem condição de todo mundo ter uma moradia, de viver em paz, em segurança. A gente tem condições das pessoas trabalharem, mas trabalharem sem ser escravos. Trabalhar um período do dia para depois, outro período, curtir suas famílias e tudo mais, curtir suas relações sociais. Então, o mundo se desenvolveu tecnologicamente mais do que suficiente para nos trazer um padrão de vida muito bom, para todas as pessoas. Não é padrão de consumo, é um padrão de qualidade de vida muito bom. Mas nós não seguimos o caminho. A gente desenvolveu tudo isso e continuamos com o mesmo comportamento lá da Idade Antiga. Que o sujeito pegou uma coisa do outro, você pega um pedaço de pau e dá na cabeça do outro. A gente continua a fazer isso. A gente continua a agir da mesma maneira. Então, o que se acumula de energia que volta para nós é uma quantidade enorme de energia de conflito, de irritação, de raiva, de mágoa, de rancor. E todo mundo justifica isso. Eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz isso porque o fulano bateu primeiro, eu tinha que bater. A gente não para isso nunca.
Então, quando Gandhi fez lá a sua Revolução da Paz, sentou e falou, vou parar de comer, pronto. Aí, como assim parar de comer? Você não vai bater ninguém, você não vai pegar a metralhadora, você não vai tirar os ingleses? Não, eu aqui, essa não é a minha linguagem. E ele virou famoso, todo mundo cita o Gandhi, mas ninguém quer ser Gandhi, né? É muito interessante, todo mundo homenageia o Gandhi, mas não. Esse negócio de separado, de ser pacífico e não fazer nada, eu não quero. E aí há um grande equívoco de interpretação entre ser pacífico e ser parado. Pacífico não é ser parado. Pacífico é fazer as coisas em paz, mas fazer as coisas. Se movimentar em paz, mas se movimentar. Proativo, já falei isso para vocês aqui, é ser proativo e não reativo. Exatamente. Ele foi proativo, ele não se eximiu, né? Ele não tirou o copo fora, muito pelo contrário, né? Ele foi extremamente proativo. E você falou uma coisa que ninguém quer imitar, mas teve resultado, né? Como dizia Fernando Caprego Gavoto, resulta. Ele fez, funcionou, e mesmo assim, ninguém quer imitar. Quer dizer, fosse um exemplo, digamos, aí ele foi pacífico e não deu resultado nenhum, mas deu, ele parou a guerra. E mesmo assim ninguém quer, né, fazer como ele, usar o método que ele usou. Parece que há uma atração, né, para essa reatividade. Parece que não, há uma atração para essa reatividade. As pessoas estão... elas não são, mas elas estão extremamente reativas. Sem dúvida. O que há é o seguinte, dentro daquela conversa que eu falei antes da epigenética, né? Uma vez que a sua expressão gênica, estou falando bem do mundo bem concreto, que é para as pessoas que são pragmáticas não ficarem achando que a gente está fazendo filosofia barata. Então, a influência que tem sobre a manifestação dos meus genes acontece através da minha visão de mundo e de todo esse campo de energia que me envolve, esse campo mórfico. Esse campo mórfico ele é alterado em função do retorno daquela energia que foi emanada lá atrás também. Então, esse campo mórfico não é só resultado do momento presente, ele é resultado do momento presente, mas é resultado do momento passado também. Então, o que acontece? Dentro dessa lógica, o que é importante é que você está herdando a matéria da humanidade. Você está herdando a energia da humanidade e é como essa energia se manifesta na forma de matéria. Cabe a você construir um novo futuro. Não tem como construir um novo futuro se não for através da sua própria ação. E qual é a sua própria ação? Identificar esse processo. Perceber que você é resultado de tudo isso que se acumulou. E que se acumulou porque a gente fez dessa maneira. Mas, se a gente fizer de outra maneira, vai se acumular uma outra coisa. Imagino os inúmeros grupos que promovem a paz no mundo, não são poucos, é porque a televisão só mostra desgraça. Mas se ela se ocupasse de mostrar coisas boas, não ia ter tempo para mostrar desgraça. Tem muita coisa boa acontecendo. Imagina as ondas que estão reverberando pelo universo de coisas boas que a gente está fazendo, de bons sentimentos, de boas intenções. Projetos maravilhosos que eu conheço. Eu posso dar uma dica para vocês. Bota no Google, bota lá, Tião Rocha. Vai aparecer o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, o CPCD. Esse sujeito é um educador que foi vice-reitor da Universidade Federal de Ouro Preto. Ele é um historiador, um antropólogo, historiador, uma pessoa extraordinária, mineiro, bem mineiro mesmo. Você vai botar no Google, no YouTube, tem 1 milhão de vídeos sobre ele, teve reportagem já no Fantástico, na Record, tudo quanto é canto já fez. Ele foi patrocinado, a ONG dele, pela Petrobras, Vale do Rio Doce, pelo estrangeiro, pela Europa, por tudo quanto é canto. Ele começou isso na cidade de Curvelo, que ele queria seguir o caminho de Guimarães Rosa, que ele era apaixonado. E ele desistiu da universidade, falou assim, eu não quero mais, eu vou me embora porque esse negócio de universidade não funciona não. As pessoas ficam sempre encasteladas, falam um monte de bobagem, mas ninguém melhora o mundo. Eu vou melhorar o mundo. E ele foi-se embora, largou a vice-reitoria e
ele descobriu nesse caminho do Guimarães Rosa uma região extremamente pobre. Índice de analfabetismo altíssimo, abandono de escolas, uma tragédia social. E ele foi para lá. Ele resolveu estabelecer a pedagogia embaixo da mangueira. Ele vai para debaixo da árvore. Aliás, a cidade soube que ele estava lá, uma eminência, né? Estava lá, um sujeito foi vice-reitor, estava na cidade, todo mundo ficou sabendo, a cidade desse tamanho. A rádio convidou ele para falar na rádio sobre educação. Aí ele disse que a educação estava falida, que aquelas escolas que tinham lá não prestavam para nada, que as crianças eram em morte cidadã, e, portanto, aquilo nada prestava para nada. Mas que se alguém tivesse esperança, que encontrasse com ele debaixo de uma mangueira que ficava na praça tal, praça principal da cidade. E ele marcou um dia. E nesse dia apareceram 26 pessoas. E aí ele começou a conversar com essas pessoas, as pessoas ficaram encantadas com a formulação dele, com as provocações dele, e falaram, mas Tião, professor Tião, como é que a gente pode fazer com isso? Ele falou, toda semana a gente pode se encontrar aqui e criar uma pedagogia nova. Pois bem, essas pessoas ficaram lá e eles criaram a pedagogia embaixo da árvore. O que era isso? Chamou todas as crianças daquela região. No contraturno da escola, ele não se propôs a tirar a criança da escola, para ir para lá, que lá eles iam fazer jogos educativos. E as crianças iam construir seus jogos a partir de materiais, etc, etc. Daí a história é muito mais longa, são 30 anos de trabalho que ele tem lá. E ele foi evoluindo, ele falou, olha, só recuperar a criança não dá, porque é uma região que as mulheres iam para a prostituição e os homens iam para o corte de cana no interior de São Paulo. Essa região é no noroeste de Minas Gerais, fica ali no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões com menor IDH do Brasil. E é uma região muito pobre, quente para burro, seca 9 meses por ano, fica tudo sem uma gota d'água. E quando chegava assim, as crianças chegavam com 11, 12 anos, pegavam essas crianças para levar para o corte de cana, que é um trabalho extenuante, um trabalho escravo mesmo, muito extenuante. E os pais que iam para o corte de cana ficavam lá na região do corte 9, 8 meses, fora de casa. Quando voltavam, engravidavam suas mulheres e voltavam para o corte de cana. Então as mulheres ficavam sozinhas na roça que era esturricada de sol e cuidando de 8, 9, 10 meninos, né? Então era impossível, uma vida completamente impossível. Ele resolveu então recuperar as roças, recuperar os mananciais de água. Então ele trouxe permacultores para a região para recuperar a vegetação da região e a capacidade produtiva. E também realçar os artistas que faziam estátuas de barro dessa altura, de vasos gigantes e tudo, mas que eles tinham caído no esquecimento. Então ele recupera a capacidade desses artistas, exporta essas peças para a Europa, com o dinheiro ele vai movimentando a economia da cidade, movimentando a vida dessas pessoas. Enfim, eu tive a oportunidade de visitar o trabalho dele alguns anos atrás, passei lá uma semana inteira conhecendo o trabalho dele e vi a dimensão do trabalho. O trabalho dele evoluiu para o jovem e evoluiu para a cidade. Chama-se Araçuaí Sustentável. O nome da cidade é Araçuaí, que começou com um prostíbulo. Então ele consegue fazer uma trajetória espetacular. É uma coisa que é impressionante e muito pouca gente no Brasil conhece o trabalho desse cara. E como o Tião Rocha, tem inúmeras outras pessoas, vários outros projetos que estão escondidos. Por quê? Porque tem que mostrar o sujeito sendo sequestrado na rua e não as coisas boas que estão acontecendo. Essas coisas boas estão reverberando e numa intensidade muito grande. Então, essas ondas estão voltando. Então, você percebe hoje que as pessoas falam, não, estamos num momento de transição planetária, porque o planeta está mudando sua vibração, porque está mudando mesmo. Esse processo que acontece já secular, ele está provocando uma nova vibração, reverberação no próprio planeta Terra.
E nós, sem saber por quê, estamos sentindo esse impacto e a gente não está entendendo o que está acontecendo. As pessoas estão se sentindo cansadas, as pessoas estão ficando impacientes com esse estilo de vida muito agressivo que a gente criou, não estão tolerando mais isso, principalmente os jovens. Os jovens não estão aguentando mais essa onda de violência que ficou disparada e ele está recebendo uma vibração de uma outra natureza. Então, ele não está mais suportando, por isso essa epidemia de transtorno de ansiedade, de jovens se matando, Pensei isso quando né? você falou, Suicídio, etc. Não tem como Está eles havendo suportarem. dificuldade para eles de que os mais adultos, aqueles que estão tendo dificuldade de se libertar daquela coisa de ficar, por exemplo, uma das coisas que você vê até no Facebook, eu pouco entro e mesmo assim vejo a beça. Porque tem assalto não sei aonde, teve não sei o quê, teve tal violência. As pessoas estão tendo dificuldade de se libertar isso. E aí os jovens e as crianças, não, é como você falou exatamente, não querem mais isso, estão se modificando e está havendo esse choque por causa disso. É um grande choque. Quer dizer, você vê os pais reclamando, quando na verdade o que eles tinham que fazer é mudar. Né? Eu entendo o seguinte, eu acho que o Dalai Lama ele coloca isso de uma maneira muito maravilhosa, o Papa Francisco também. Sem compaixão a gente não vai a lugar nenhum. Porque, na verdade, esses pais são resultado também desse processo histórico construído. Né? Então, eles estão tentando fazer o melhor que podem com aquilo que eles receberam e com a maluquice toda que a gente acreditou que seria uma verdade, que a gente organizaria o mundo, que o mundo seria justo, e a gente caiu nessa balela depois da Segunda Guerra Mundial. Então, grandes potências disseram, o modelo de desenvolvimento tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser cozido, tem que imitar a Revolução Industrial, tem que imitar essas coisas. A gente foi destruindo o planeta, foi destruindo as relações sociais, a automação, quer dizer, a promessa de que as máquinas iriam trabalhar por nós e nós teríamos uma vida mais tranquila, poderíamos nos divertir, que a máquina ia estar trabalhando pela gente, não aconteceu nada disso. As pessoas ficaram desempregadas, ficaram sem ter como sobreviver e só continuavam aqueles pequenos ganhando muito dinheiro às custas disso. Então, todo esse modelo social, ele acabou. Quer dizer, ele continua a existir, porque ele ainda vai existir por um tempo, mas ele acabou do ponto de vista da nossa crença de achar que ele é o mundo que nós queremos. Não é. E agora, esse é o drama. O jovem não quer mais, ele não quer entrar nessa linha de produção desse mundo que escraviza. A linha de produção é já entrar numa escola que só pensa desde pequenininho, educação infantil já pensa no vestibular, quais são as tendências para esse menino ser a profissão assim ou assado. Quando chega no ensino médio, aquilo ali é uma máquina de moer carne. E quando entra na faculdade, ele está aí 11, 12, 13 anos condicionado nesse sistema, ele não quer outro sistema. Na faculdade agora, ele acredita piamente que isso é uma verdade. Então, imagine esse jovem se tornando pai. Ele transferiu que sistema de crença para o filho que nasceu? Que isso é uma verdade, porque ele está acreditando naquele momento que é uma verdade. Então, essa criança vai nascer com uma crença de um mundo passado, recebendo uma grande influência de uma nova possibilidade de mundo, e ela pira, não sabe fazer, o que eu vou fazer com isso? Então, o que eu acho que, eu entendo que como solução a gente deve perseguir, a gente tem que estudar isso que está dentro da gente, mas estudar com compaixão, sem julgamento. Ou seja, eu não fico me condenando por identificar em mim inúmeras fraquezas. Eu identifico porque da minha natureza, faz parte da minha natureza, essas fraquezas. Eu herdei tudo isso. Então, tá bom, eu tenho que identificar e diminuir aquilo que você falou, a minha reatividade em função das minhas fraquezas. Existe um misto de prazer e dor. Prazer e dor andam juntos, de mão dada. Então, como que eu consigo superar esse processo? Quando eu estou observando que a minha ação vai gerar dor, mas ela vai gerar um prazer para mim. Quando eu percebo isso, eu não faço a ação. Porque se a minha ação vai gerar dor,
eu não posso contribuir, patrocinar essa ação, porque ela vai gerar um malefício para todos os outros seres. Não digo só seres humanos, porque se a gente pensar só nos seres humanos, a gente está morto, porque a gente depende do mundo, depende das bactérias, depende de tudo. Então eu não posso pensar apenas no ser humano. Se eu gerar dor, por onde eu passar do ponto de vista da minha manifestação na vida, eu vou gerar problema. Problema para mim, para os meus filhos, para os meus amigos, e eu vou ficar sofrendo, porque eles vão receber o impacto desses problemas que eu ajudei a criar. Então, na verdade, quando eu vejo essa natureza de problemas no mundo, esses conflitos todos acontecendo, eu olho para mim e falo, por que eu ainda continuo em tanto conflito? Eu estou patrocinando esse conflito. Lógico que eu estou reduzindo a intensidade, mas ainda me pego, humildemente, reconhecendo os momentos eu ainda gero ação de dor. Por quê? Porque como isso está dentro da minha estrutura de ser, faz parte, lembra no início da conversa, da poeira que eu não vejo, eu me pego de repente reagindo com alguma coisa impulsivamente, mas não deu tempo de eu conseguir interferir. Aquilo veio numa força, numa velocidade que eu não consegui dar conta. E aí eu preciso ter uma oportunidade, isso que a gente não está dando uns para os outros, a gente já condena imediatamente o outro, a gente não dá oportunidade do outro dizer, mandei mal, reconheço, não foi legal isso que eu fiz, deixa eu refazer isso aqui. A gente não permite mais isso. Eu já quero processar, já quero botar na cadeia, já acho que tem que matar, já acho isso, aquilo outro. Você quer ver um exemplo? Estava conversando anteriormente com a Madalena. Teve um colega, um amigo, que colocou no Facebook uma crítica sobre assim, ele falava assim, quem medita não pode votar em fulano. Um absurdo quem é uma pessoa meditante votar numa pessoa que tem um comportamento ou tem uma fala absurda. Aí eu respondi, coloquei assim, eu falei, olha, quem medita está procurando melhorar. Não significa que ele já está bom, ele está procurando melhorar. Então ele vai cometer seus deslizes, etc, etc. Então a gente tem que ter compaixão com os deslizes das pessoas. Não é passar a mão na cabeça, mas compreender que cada um está num estágio nesse processo. Só que, pior do que isso, é julgar, é fazer julgamento. Julgamento sobre a pessoa, o político que ele está votando, e sobre ele, porque ele medita, ele não deveria ser assim, deveria ser assado, para que aquela coisa, né? Para que você vai na missa todo domingo, se você na segunda-feira é uma peste? Ainda bem que ele vai no domingo. Porque, senão, no domingo ele também seria uma peste. Pelo menos no domingo ele não é mais uma peste. Então, na verdade, esse tipo de comentário Ou seria uma não serve peste para nada. pior na segunda-feira. Não serve para nada. Pelo menos ele está fazendo o esforço dele de conseguir ser uma pessoa melhor dentro da sua crença e cada um dentro da sua crença. Então, dentro dessa possibilidade, isso não significa que eu não vou ser crítico na hora de analisar uma proposta de um político, por exemplo. Falar, essa sua proposta não concebe, ela está fora do eixo, porque isso já foi provado que não funciona. E eu não estou criticando ele, estou criticando a proposta dele, mas as pessoas não desvinculam. As pessoas xingam a pessoa que está ali dentro daquele processo. E aí, a resposta que me deram era como se eu estivesse sendo muito ingênuo. As pessoas dizendo, não, é um absurdo, essa pessoa, ela é um absurdo, portanto, a gente tem que impedir que essa pessoa chegue ao poder. E aí, com ele, veio um rol de, sei lá, quantas pessoas reforçando essa violência, cada um xingando um troço, né? Cada um botava as suas palavras mais extravagantes para qualificar o sujeito, o político. E eu fiz aquilo para exatamente medir como é que está o ponto de reação nosso a esse tipo de violência, esse tipo de postura. E ela ficou evidenciada pelas inúmeras pessoas que chegaram ali e se pronunciaram negativamente, colocando toda a sua raiva, projetando sua raiva sobre aquele político. Eu não estou defendendo nenhum nem outro, eu estou colocando que político hoje é a bola da vez, né? Então está todo mundo aproveitando para jogar ovo pegando tomate, hoje, né? tem sempre alguma coisa em que as pessoas estão atacando.
E elas mesmo assim não conseguem perceber que o fato delas mudarem de um ataque para outro é porque elas querem atacar alguma coisa, né? É essa consciência que a gente tem que... eu sempre digo para vocês que a gente tem que enfiar a carapuça, né? Então, se perguntar, o que eu estou fazendo? Por que eu estou tendo tanta necessidade de atacar essa pessoa? Será que é realmente por causa do que ele falou? Né? Ou será que tem alguma outra coisa no meio disso? Né? Você pode realmente questionar o conceito, as ideias, como ele falou. Mas o ataque que a gente vê hoje em dia são sempre diretos, bem diretos. E aí a pessoa tinha que se perguntar, né? Como eu disse, vestir a carapuça. Por que eu estou fazendo isso? Né? E começar a observar até o seu padrão. Quando sair isso aqui, vai vir outra coisa e vai vir outra coisa. Né? O que está acontecendo comigo? E, no meio disso, o corpo vai reagindo. Vai vindo as doenças, vão vindo uma série de coisas. Do nome do seu programa, que é Sintonizando Saúde, né? eu estou sintonizando saúde, eu estou sintonizando saúde ou sintonizando doença. Esse meu processo reativo, esse meu processo de julgamento e crítica perversa sobre o outro, eu estou sintonizando doença. Então, eu me lamento pela doença que incide sobre mim e da doença que incide sobre alguém que eu gosto, mas eu não me dou conta que eu produzo essa doença que vai incidir sobre os outros, porque eu estou produzindo um comportamento que é gerador de adoecimento, porque ele é gerador de desequilíbrio. E o adoecimento vem corrigir o desequilíbrio. Né? Exatamente. Então, por que tem tanto câncer hoje no mundo? Porque é a maneira de tentar corrigir o desequilíbrio que nós próprios causamos na nossa relação com o próprio planeta. Então, se a gente conseguir olhar isso com um pouco mais de cuidado, a gente vai poder se tocar que, ao identificar uma situação que te irrita tanto, é porque alguma coisa dentro de você, dentro do seu passado, você se sentiu aviltado, você se sentiu violentado, se sentiu invadido, abusado. Abuso não é só sexual, não. Abuso de todo gênero. Você quer ver um abuso? Eu vou dizer agora, o pessoal vai pular, hein? Acho que a gente vai perder a audiência aqui agora. Sabe algum abuso? Você está com o neném no colo. O neném é indefeso. Quem defende o neném é a mãe. Você está com o neném no colo. Chega uma pessoa desconhecida, você fala assim, esse é meu filho. A pessoa, sem pedir licença, ela vai, mas que gracinha, pega na bochecha, aperta, dá um beijo. Isso é uma invasão. Quem está ali não é um saco de batata no colo da mãe, é um ser humano que está ali, que tem sua individualidade, que tem sua preservação. E porque tem uma vulnerabilidade muito maior, deve ser profundamente respeitado, que nem uma bola de cristal bem fininha. Você nem toca nela, senão ela pode quebrar, não é assim? É assim um bebê. Você não chega pegando, que perninha gostosa, que bracinho delicioso, beliscando. E a criança que está ali, ela não está entendendo o que está acontecendo, por que estão apertando ela o tempo todo, dando beijo. Imagina eu com essa barba dando beijo no neném, fica esse espelhinho espetando o neném, que tem aquela bochechinha lisinha e tal. Isso é um abuso, sabia? E a minha esposa diz muito isso. Isso é um abuso consentido. Porque a mãe fala, mesmo, ele não é uma gracinha. A mãe permite que as pessoas façam isso. E muitas vezes até ela que proporciona essa possibilidade. Ainda estimula, ainda expõe isso. Eu estou tão feliz, gente, de estar falando essas coisas, porque eu sou assim, considerada meia louca, falo coisas desse tipo, de repente tem alguém corroborando as coisas que eu digo. E o que me deixa um pouco entristecida é que as pessoas não percebem isso. Mas é porque isso, para as pessoas perceberem, elas precisam ter a oportunidade de alguém chamar a atenção disso. Mas muitas vezes, o que eu já vi por vários mestres, que é o normal, né? As pessoas falam isso, em vez de as pessoas ouvirem, elas, é o que você falou, de repente vai cair a audiência porque elas não gostam de ouvir. Em vez de se questionar, será que ele tem razão? Eu sempre digo isso, que nem Buda dizia. Gente, eu não acredito em nada do que eu digo, não acredito em nada do que ele diz. Mas usem tudo que nós estamos falando para pensar. Exatamente, experimenta. Mas muitas vezes a pessoa logo rechaça e continua fazendo aquelas coisas.
E muitas vezes, até num grande número de vezes, você fala algumas coisas que a pessoa está doente, está com uma doença às vezes séria, e você percebe como é que é o encaminhamento, que leva mais ou menos aquilo, né? E quando você coloca, com a maior delicadeza, por mais delicadeza que você coloque, ela imediatamente rechaça e ainda fica danada porque você fez aquela colocação. Você está dando ali a possibilidade dela retomar a saúde dela, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que ser dita, e eu tenho dito isso, que é para a gente despertar um pouco, né? É desse modo, eu não preciso ficar zangada se eu ouvir alguma coisa que eu não gosto. Eu também não preciso acreditar, eu nem devo ficar zangada e nem devo acreditar, mas com certeza eu devo usar aquilo para refletir, para perceber até que ponto aquilo procede em mim ou não. É exatamente esse ponto. Como é que eu vou refletir? Eu vou refletir sobre a minha zanga. Por que eu estou zangado? Né? Ao invés de só dizer, não, eu não posso ficar zangado, mas você está zangado. Não adianta você fingir que não está zangado. Você está zangado. Então assume, está zangado? Estou zangado. Até mesmo que está doente. Exatamente. Isso aí é uma maneira clara que a pessoa tem para perceber se está ou não. Exatamente. Né? Mesmo que ela ache que não está, digo, mas eu não estou bem. Aí ele se dá conta, estou zangado, assume. Sua própria zanga, né? Que nem os 7 anões estão zangados, né? Sou zangado. Quando você fala isso para você, você começa a rir. A tua zanga, ela começa a ir embora. Por quê? Por que a zanga existe? Porque é uma energia que está travada. Então, é uma violência você travar seu próprio fluxo de energia emocional. Então, agora eu estou zangada. Aí você se olha no espelho com a tua cara zangada, daqui a pouco você está rindo. Porque você vai rir daquilo ali, porque aquela energia perdeu potência. E aí você vai olhar o que foi ativado em mim, dentro de mim, para me despertar essa zanga. Porque, sabe uma coisa muito interessante? Se eu chegar para uma mãe e falar assim, olha, não expõe o seu neném assim, porque ele tem que ser defendido por você deve proteger. Então, você não deve permitir que as pessoas saiam pegando o seu filho assim, uma vez que ele não tem condições de dizer se quer ou se não quer. Aí a mãe vai dizer, não, que absurdo, qual o problema? A outra, então, que veio para apertar as coxinhas gordinhas da criança, é uma coxinha gordinha deliciosa, dá vontade de morder. Eu falei, não, olha só, essa sua carência, você tem que resolver de outra maneira, mas não na criança. Tá certo? Porque você está jogando sobre a criança alguma coisa que você não teve. A carência alguma sua. coisa que está te fazendo falta. E você está projetando naquela criança que é indefesa. Porque você não morde um cara que está passando no meio da rua. Morde lá ele, gorduchinho, não é fofinho, gorduchinho, dá uma mordida no pescoço dele, no braço dele, na perna dele. O que você acha que vai acontecer? Você vai amar com uma criança indefesa, ela não pode fazer nada. Não vai fazer nada. Eu quero você fazer isso, alguém vai tomar cuidado se fizer isso, né? Então, isso é interessante, porque quando você começa a lidar com as coisas com um pouco mais de leveza, você vai ver com mais leveza também as maneiras de mudar. Não com culpa, ai meu Deus do céu, que coisa terrível. Começa a ver de maneira lúdica, né? Brinca com isso, se olha no espelho, faz cara de zangado, ri para você mesmo. Você começa a se dar conta de que aquilo não faz sentido o que você está fazendo. E aí você ou vai apertar o neném, ou então você vai comer chocolate compulsivamente, que as pessoas adoram, vai comer doce compulsivamente, porque você tem que descarregar aquela tua falta em algum lugar. E aí eu vou te perguntar, falta de quê? Falta de reconhecimento. A gente não tem o reconhecimento como humano. Você não é reconhecida como humano. Eu chego para você, Madalena, e pergunto, Madalena, o que você faz? Aí você fala tudo o que você faz, mas eu continuo sem saber quem é a Madalena. Eu sei que a Madalena faz um monte de coisa, mas quem é a Madalena? Eu não sei. E isso é desde criança. Desde criança, eu não pergunto quem é aquela criança. Essa criança, que criança é essa? É filho de fulano, filho de cicrano, ela é ótima, acho que ela vai ser capitão da aeronáutica, porque ela adora brincar de aviãozinho. Você começa a dar atributos, mas aquela pessoa não se revela, porque ela é distraída por os atributos que estão em volta. Então, ela é linda, ela é feia, ela é assim, ela é assada, é antipática, ela gosta disso, ela gosta daquilo, mas isso não é ela. Então, como a gente não olha para as pessoas, para identificar quem elas são, elas não se sentem preenchidas. Então, a criança começa a buscar esse preenchimento, tentando fazer coisas ou para agradar, ou para desagradar e chamar atenção sobre ela. Eu preciso ser reconhecido, você não vai olhar para mim, eu vou jogar esse copo no chão.
Eu preciso ser reconhecido, mas essa é uma linguagem que o adulto não entende. Ele olha assim, você está de malcriação, está jogando o copo no chão, vai de castigo para o quarto. Mais uma vez ela não foi reconhecida. Se você, uma criança pequenininha, não fale de cima para baixo com ela. Se agache e fale com ela, na altura dela. Olha no olho dela e fala assim para ela. Naquele momento que ela jogou alguma coisa no chão, você fala assim, o que você precisa? Mas fala olhando no olho dela. Em meio segundo, aquela birra acaba, porque ela foi reconhecida. Naquele momento você reconheceu e se dispôs para ela. Você não vai passar o dia inteiro agachado olhando para ela. Ela não precisa disso. Em 5 segundos ela vai arrumar alguma coisa para brincar. Ela ganhou aquele momento, a segurança dela pelo seu reconhecimento. Então isso é muito importante. São pequenos, é muito fácil. Eu não estou dizendo para você andar por cima d'água, estou dizendo para você para se agachar e olhar no olho da criança e mostrar para ela que você reconheceu. Essa criança vai ser um adulto com reconhecimento, que não vai ficar precisando beliscar, não vai precisar beliscar a coxa de criancinha nenhuma fofinha. Não vai precisar extrapolar essa sua carência em cima do outro, porque ela é uma pessoa reconhecida, é uma pessoa segura, ela é uma pessoa que vai escolher fazer a melhor coisa pelos outros. Isso tudo vai fazer parte dela. Gente, olha, isso que o Paulo falou agora foi fantástico. Eu espero que vocês tenham ouvido, né? Porque a gente às vezes ouve e não escuta, né? Tem escutado. E o programa vai ser reprisado, eu já vou falar, na segunda-feira às 9 horas da noite, na quarta-feira que vem às 5 da tarde. Vocês podem entrar na página do Sintonizando Saúde, ou na minha página, o programa vai estar lá, hoje já no final do dia, amanhã no máximo, já vai estar lá, e depois vai estar na página do Sintonizando Saúde também. E vocês ouçam isso novamente, porque são coisas que não parecem complicadas e não são complicadas, são simples e que podem modificar uma vida. Pode modificar uma vida. Pode modificar uma vida. Vocês podem mudar completamente o futuro das crianças de vocês se simplesmente souberem respeitá-las, que é isso que ele está falando de uma forma simples, só que ele aprofundou o assunto e já disse até como, né? Vocês querem mais que isso? Não dá para ter mais que isso. Então, eu acredito que vocês, com certeza, se vocês ouvirem isso novamente, porque a gente às vezes escuta uma vez, eu até falei no programa passado, dependendo da estrutura interna de cada um, né, que a gente está falando isso o tempo todo de outra forma, a pessoa escutou, que legal, daqui a pouco já esqueceu. Então, escutem, até que vocês estejam assimilando isso e possam fazer essa transformação na própria vida de vocês, né? Isso é fundamental. Quem quiser saber mais a respeito, né? O Leonardo, você põe a imagem dos livros para gente? Ele tem 2 livros que com certeza vai ser uma leitura ótima, de muito aprendizado para vocês. O Criadores de Realidade, que é o da esquerda, Criadores de Realidade, uma síntese de um tema complexo. E o outro da direita é Colapso, Probabilidade ou Realidade. Eu acredito que você aconselha ler primeiro Criadores de Realidade. Isso, Então, primeiro, quem quiser ler os 2, lê primeiro Criadores de Realidade, para poder ter um pouco mais de conhecimento, de modo que possa entrar no outro, que é o Colapso. Quem quiser os livros, aí outra imagem, por favor, a vermelha. Quem quiser os livros, é só entrar nesse site aí, que é o site do AGBook, o agbook.com.br, www.agbook.com.br. E ali vocês podem adquirir tanto o livro físico como o livro virtual. Vocês podem escolher qual dos 2 vocês querem ter, né? Eu sempre vou preferir os livros físicos, mas tem quem goste de ler no computador, não tem problema. Tem as 2 possibilidades lá, vocês escolhem a que vocês preferirem. E quem quiser entrar em contato com o Dr. Paulo Sá, também pode ligar para ele, 99253-1688. Pode também enviar um e-mail, paulocadissá@gmail.com. Então,
são essas as possibilidades. Ele tem o curso também de meditação que ele falou no programa passado. É só telefonar, entrar em contato que ele pode dar todas as informações. Paulo, nós estamos terminando por hoje o programa. Se você quiser se despedir do pessoal. Tá ok. Gratidão pela presença de vocês, pela paciência de me escutar por tanto tempo e conto com vocês para o próximo programa, a presença de vocês. É isso aí, nós terminamos por hoje o nosso programa, mas contamos sempre com vocês, tá? Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.